mais diversas camadas da população. Recebi caloroso acolhimento e manifestações que testemunham, de modo inequívoco, a confiança que os brasileiros, desde os simples operários aos expoentes das atividades produtoras, depositam na ação governamental. Falando num momento como este, diante de uma multidão que vibra de exaltação patriótica, não posso deixar de pensar como os nossos governantes permaneceram durante tanto tempo indiferentes à cooperação construtiva das classes trabalhistas. Relegados a uma existência vegetativa, privados de direitos e afastados dos benefícios da civilização, da cultura e do conforto, os trabalhadores brasileiros nunca obtiveram, sob os governos eleitorais, a menor proteção, o mais elementar amparo. As bases da nossa legislação social já estão solidamente lançadas nas leis que regulam a duração do trabalho, a higiene industrial, a ocupação das mulheres e menores, as aposentadorias e indenizações de acidentes, as associações profissionais, os convênios coletivos de arbitragem. Ultima-se agora a organização da Justiça do Trabalho, cuja regulamentação está na fase final de estudos e deverá ser posta em vigor dentro de pouco. É uma legislação que tende a ampliar-se e a cobrir com a sua proteção os diversos ramos da economia nacional, da fábrica aos campos, das oficinas aos estabelecimentos comerciais, empresas de transporte e todos os empregos e ocupações. As sugestões da experiência e as imposições da necessidade irão naturalmente indicando modificações e ampliações cuidadosas. Chegaremos assim a consolidar esse corpo de leis num Código do Trabalho adequado às condições do nosso progresso. Não é demais observar, a propósito das nossas conquistas de ordem social, que povos de civilização mais velha, apontados como modelos a copiar, ainda não conseguiram resolver satisfatoriamente as relações de trabalho. E aí, galera, beleza? Bom dia! Bom, vamos lá, mais uma aulinha de história. Hoje a gente continuando, que a gente começou na aula passada no módulo 9 aí, falando sobre a Era Vargas, né? Agora a gente vai entrar na Era Vargas agora, mas na terceira fase da Era Vargas. A gente vai ter lá do começo um governo provisório de Getúlio Vargas, onde ele assume o poder, derruba o presidente paulista, então Washington Luiz, do poder e assume através de um golpe de Estado, né, que para muitos aí é considerado uma revolução, né, Revolução de 30, e lá em 1930 ele assumiria o poder ali e governaria provisoriamente até ser feito uma Constituição, né, a Constituição de 1937. Nessa Constituição de 1937, articulando ali a Assembleia que ele mesmo convocou, ele se manteria no poder até uma próxima eleição que aconteceria no ano de 1937. Nesse período aí, já próximo de uma eleição, Getúlio Vargas teria ali, né, um modelo político de Vargas aí, fundamentado no intuito de minimizar as tensões sociais e políticas e estabilizar a sociedade, principalmente promovendo ali um desenvolvimento econômico, né? Os regionalismos ali até então tinham sido liberados nessa Constituição, o Estado voltava a ter poder, e Getúlio Vargas então criaria a ideia do Plano Cohen, né? O Plano Cohen, que tinha finalidade ali de divulgar, teoricamente, um falso
uma falsa rede de comunismo no Brasil, né? Foi criado aí pela Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era formada por militares, criou essa ideia do Plano Cohen, de que teria um risco comunista no país, e Getúlio Vargas, então, promoveu um golpe de Estado. A partir daquele momento ali, Getúlio Vargas iria não tolerar mais os regionalismos, ali iria acabar a liberdade dos estados que tinha sido constituído na Constituição de 1937. E essa mesma Constituição dava para Getúlio Vargas essa brecha de dizer que, em caso de riscos, o presidente poderia assumir e centralizar o poder em suas próprias mãos. Bom, essa ideia de que esse comunismo ameaçava o Brasil fez com que a população em geral também apoiasse Getúlio Vargas. Getúlio Vargas passou a receber o apoio popular, e o medo que se tomou por conta desse comunismo fez com que Getúlio Vargas tivesse esse poder na mão, inclusive de fechar o Congresso Nacional, encerrando as atividades a mando dele próprio, né? O próprio presidente encerraria as atividades do Congresso Nacional. Se iniciaria ali o que ficaria conhecido como ditadura varguista, mas mais popularmente conhecido como o Estado Novo. Né? Ali haveria violações de liberdades individuais e a construção de um Estado muito opressor e violento na época, obviamente contra aqueles que pensassem diferente do que Getúlio Vargas pensaria, porque nós vamos ver que ele vai desenvolver, né, e vai ter um crescimento econômico muito grande, e Getúlio Vargas vai ter nessa época aí o que vai ser considerado o auge do trabalhismo, porque Getúlio Vargas vai se aproximar muito do trabalhador. Então, aqueles que pensassem diferentes, o Estado seria repressor e muito violento. Aqueles que concordassem, e principalmente a classe trabalhadora, iria ter um apoio grande de Getúlio Vargas, que inclusive instituía aí a CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, passaria a ter uma lei trabalhista que regiria a vida do trabalhador brasileiro, né? Bom, então vamos lá, vamos falar desse Estado Novo aí que vai durar de 1937 até 1945. Bom, essa ditadura, ela vai significar basicamente a centralização política toda nas mãos de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai ter poderes irrestritos nesse período aí, né? E aquela Constituição de 1937, que dava o poder para os estados, iria, a partir de agora, fortalecer o poder presidencial de maneira indiscutível de Getúlio Vargas. Tá? Bom, ela vai ser inspirada nos modelos fascistas europeus, ela vai ter uma característica muito próxima do fascismo italiano, e os demais poderes vão ser submetidos ao poder executivo. Então não vai ter mais judiciário, legislativo, esses aí todos vão ser submetidos ao que vai ser definido pelo poder executivo. Os governadores vão passar a ser aliados de Getúlio Vargas vai intervir nos estados, vai mandar para cada estado uma pessoa que Getúlio Vargas considera como de sua confiança. Getúlio Vargas vai mandar ele para o estado e esse governador, aliado a Getúlio Vargas, vai indicar um prefeito para cada cidade. Ou seja, o Brasil vai estar totalmente dedicado a Getúlio Vargas, ao governo de Getúlio Vargas, né? Bom, vai ser feito o apartidarismo, ou seja, a extinção de todos os partidos políticos, não vai ter mais partido político no Brasil. Esses interventores estaduais aí geralmente vão ser militares indicados por Getúlio Vargas. Porém, Getúlio Vargas vai fazer coisas muito positivas também, como a criação das leis trabalhistas, né? Getúlio Vargas vai começar a instituir as leis trabalhistas e vai, inclusive, estimular a criação de sindicatos. Olha para você ver, hein? Geralmente, governos totalitários proíbem sindicatos. Getúlio Vargas entrou na contramão do negócio e apoiava a abertura de sindicatos desde que esses fossem atrelados ao governo e seguissem a cartilha que o governo mandasse. Então nós não vamos ver muita questão de resistência da classe trabalhadora, principalmente por isso. Esses sindicatos aí vão ter muito pouca função
uma vez que eles vão ser atrelados ao Estado, né? Vão tá apoiando o Estado nisso aí. A pena de morte vai entrar em vigor no Brasil, vai ser instituída no Brasil nesse período, então vai haver pena de morte no Brasil. Outra questão, nós vamos ver aí que vai acontecer a nacionalização das riquezas minerais do subsolo brasileiro. Ou seja, até então, se você acha uma mina de ouro no seu quintal, era sua. Ninguém falava mais nada. Agora não, agora a gente vai ver que tudo que tiver no subsolo brasileiro, ele vai pertencer ao Brasil. Então, se achar hoje um poço de petróleo, esse poço de petróleo não é seu, ele é do Brasil. Ele pertence ao Brasil. Tudo que tiver de mineral ou no subsolo brasileiro, ele pertence ao Brasil, né? Esse governo de Getúlio Vargas, ele vai ter esse apoio popular, mas ele vai ter principalmente esse apoio porque vai ser criada uma censura muito grande em cima dos meios de comunicação e as propagandas vão ser muito voltadas para a ascensão desse governo, para dizer que esse governo sempre esteve bem. Para isso, né, para impedir as críticas ao governo do Estado Novo, vai ser criada a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? E o uso do rádio, né, que vai ter um programa diário obrigatório chamado A Hora do Brasil. Em 1938 ele vai ser criado, onde vai ser divulgado as ideias da população, do governo, as ideias que o governo quer passar. Então aquilo que o governo achar necessário, ele passa. Aquilo que ele achar que um jornal, por exemplo, está fazendo uma crítica muito rígida ao Estado Novo, esse DIP, esse Departamento de Imprensa e Propaganda, vai lá e vai retirar essa publicação do ar, não vai deixar que ela seja publicada, né? Vai acontecer muito isso aí, essa censura e essa propaganda durante esse período do Estado Novo. Bom, vai acontecer muita repressão a quem é opositor a esse Estado Novo. Nós vamos ver aí acontecendo prisões no Brasil, vão acontecer torturas no Brasil para poder chegar a esses opositores, vão acontecer assassinatos durante esse período, né? Assassinatos confirmados hoje historicamente. E nós vamos dar destaque aí para o DOPS, né? DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, que era uma espécie de polícia política que iria combater os opositores a Getúlio Vargas no âmbito político, tá? Esse período vai ser o auge do trabalhismo. Nós vamos ver uma aproximação muito grande do Estado Novo com a classe trabalhadora, com destaque para a criação dessa consolidação das leis trabalhistas, onde vai começar a regulamentar o trabalho do brasileiro, principalmente a questão de horários, de salários, vai começar a funcionar a favor do trabalhador brasileiro. Nós vamos ter aí também o nacionalismo econômico, onde nós vamos ter uma intervenção estatal muito grande nas questões econômicas do Brasil, né? O Brasil vai começar, o governo vai começar a determinar como é que a economia vai funcionar, né? O famoso keynesianismo, né? Não vai ter tanto liberalismo mais, vai ter um keynesianismo. E isso vai gerar uma intriga mais adiante aí, justamente por essa controvérsia. Porque o Brasil vai ser apoiado por potências capitalistas, nós vamos ter apoio de potências capitalistas aí, principalmente os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo uma potência liberal apoiando o Brasil e o Brasil vivendo um regime totalmente ditatorial, né? Isso aí vai gerar uma controvérsia no Brasil aí muito grande que vai dar problema para Getúlio Vargas lá na frente. Mas vamos esperar chegar lá. O que acontece? Nesse período também dessa intervenção estatal vai ser criada aí um projeto de industrialização do Brasil. E esse projeto vai incluir a implementação da indústria de base, né? E nesse período vão ser criadas duas companhias muito importantes para o Brasil. Uma era a Companhia Siderúrgica Nacional e a outra é a Companhia Vale do Rio Doce, né? Essas duas companhias estatais aí seriam responsáveis por extrair minérios do Brasil, né? Esses minérios que agora passariam a ser exclusivamente do Brasil vão começar a ser extraídos por essas duas companhias. Bom,
Na política externa, nós vamos ter o famoso pragmatismo político-econômico, ou seja, aquela política prática, né? Aquela política sem muita burocracia, até porque o Brasil precisava desse desenvolvimento econômico nesse momento. Bom, e chega então o período da Segunda Guerra Mundial, 1939. O Brasil se mantém neutro inicialmente até 1942. Em 1942 vai ser assinado o Acordo de Washington, e esse Acordo de Washington, aliado ao Brasil, muito parceiro econômico dos Estados Unidos, o Brasil sacramenta a sua entrada na Segunda Guerra Mundial em 1942. O Brasil começa a participar ativamente junto com os Estados Unidos dessa Segunda Guerra Mundial. Bom, o assunto da Segunda Guerra Mundial a gente vai ver quando a gente estiver falando sobre a Segunda Guerra Mundial. A princípio, vamos nos concentrar aqui no governo de Getúlio Vargas. Então, o interessante a gente entender agora é que, a partir de 1942, o Brasil, junto com os Estados Unidos, entra nessa Segunda Guerra Mundial. E após essa Segunda Guerra Mundial, né, já em 1945, com o fim da guerra, nós vamos ver a crise acontecendo no Estado Novo. O Estado Novo começa a entrar em crise, principalmente por essa contradição. O Brasil é apoiado por uma potência liberal, né, tem uma política externa muito liberal, com os Estados Unidos principalmente, e uma política interna ditatorial, ou seja, o Brasil internamente está brigando para manter o Estado comandando a economia. Então, há uma controvérsia muito grande e vai começar a deteriorar esse modelo varguista, que já tem 15 anos no poder, né? De 1930 a 1945, são 15 anos de Getúlio Vargas no poder, esse governo começa a se deteriorar. E aqueles apoiadores que Getúlio Vargas tinha, né? Como, por exemplo, no caso dos generais Góes Monteiro, Eurico Dutra, vão começar a se voltar contra Getúlio Vargas, inclusive articulando aí para derrubar o presidente e por fim ao Estado Novo. Bom, nós vamos ter essa insatisfação desses setores militares e principalmente dos setores liberais que não querem essa intervenção do Estado, e nós vamos ter também passeatas sendo organizadas pela União Nacional dos Estudantes, da UNE, né, em vários lugares do Brasil. Vamos ter, inclusive, também manifestos de mineiros contra o governo, né? Essa companhia que foi criada por Getúlio Vargas, né? Vai ter revoltas nela também, na Companhia Vale e na Siderúrgica Nacional. Vão se revoltar, vai ter muita manifestação contra o governo de Getúlio Vargas, que vai acabar fazendo com que Getúlio Vargas se sinta pressionado a convocar eleições gerais no início de 1945, vai se montar a Assembleia novamente, vai ter novamente os governadores de cada estado, os prefeitos, governadores, e Getúlio Vargas, então, convoca para dezembro de 1945 as eleições gerais constituintes, dando aí anistia para preso político, liberando, dando permissão para que se crie partidos políticos novamente, dessa vez regulamentados, né? Esses partidos que agiam aí na clandestinidade passariam a ser regulamentados, e nós vamos ter 4 partidos que vão estar à frente do Brasil. Nós vamos ter o PTB, né? Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido de Getúlio Vargas, que vai se manter neutro. Getúlio Vargas não vai entrar nessa disputa, né? Getúlio Vargas vai acabar saindo, se retirando do poder, depois que vai ser feito um golpe contra o próprio Getúlio Vargas. O PSD, o UDN, que era um partido formado basicamente por militares, e o PCB também, né? Então, o UDN vai lançar aí o brigadeiro Eduardo Gomes como candidato à presidência da República, e o PSD vai lançar o general Eurico Gaspar Dutra para ser candidato a presidente da República, né? Vai ter, então, um avanço daquele queremismo. O que era o queremismo? Eram os aliados de Getúlio Vargas, que mesmo ele falando que não tinha interesse em continuar no poder, começaria ali a articular a permanência de Getúlio Vargas no poder. Isso porque tinha uma classe brasileira que queria Getúlio Vargas no poder. Um exemplo deles eram os próprios trabalhadores que ocupavam as ruas do Brasil com faixas aí dizendo: queremos Getúlio, Vargas, continue a era Vargas. Era muito comum essas reivindicações da classe trabalhadora, porque recebeu muito apoio de Getúlio Vargas. Porém, infelizmente,
houve essa articulação dos militares para que se derrubasse Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas aceita pacificamente essa saída do poder aí, faz uma transição política tranquila, inclusive passando a presidência da República para o presidente do STF, uma presidência interina, né? Para o presidente do STF, que era José Linhares na época, e esse José Linhares conduziu o pleito eleitoral, o processo eleitoral, onde o general Eurico Gaspar Dutra, do PSD, seria o eleito presidente da República, né? Agora, depois desse período de golpe, Getúlio Vargas foi derrubado também com um golpe, mas foi feita uma eleição imediatamente e em janeiro de 1946, Eurico Gaspar Dutra já assumiria aí como novo presidente da República Brasileira. Bom, vou deixar para vocês aí atividades, página 219, questão 1, 2, 3 e 4, e desenvolvendo habilidades, as 4 questões também para a gente corrigir na próxima aula. Valeu? Meninos, obrigado, bom fim de semana para vocês aí e até a próxima. Valeu!